Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e coordeno um projeto de extensão focado no preparatório do Enem. E hoje eu quero falar 5 dicas, eu não digo que são importantes, eu digo que são cruciais. Sem essas dicas, eu não acredito num bom resultado na prova do Enem. Sem essas 5 atitudes, dificilmente você, só se for muita sorte, mas eu não acredito muito em sorte, você vai conseguir ter um bom resultado no Enem. Então, roda a vinheta e vamos direto ao ponto. Pessoal, também, qual que é a primeira dica? A dica número 1. Amplie a sua competência de leitura. A prova do Enem, ela é uma prova de leitura. Ela é uma prova longa, ela é uma prova exaustiva, ela é uma prova que vai levar aí 3, 4 horas do seu tempo numa única tarde. E você precisa estar treinado com a leitura. Você tem que pegar um texto grande, um bloco de texto, olhar o texto, saber estruturá-lo em parágrafos, pegar as palavras principais desse texto, entender a estrutura desse texto para que você chegue até o íntimo desse texto. Então você vai ter que ter uma leitura rápida, uma leitura eficiente, ou seja, o que é eficiência? É bater o olho no texto, já fazer aquela leitura estrutural, já saber que tipo de texto que é o primeiro passo. Eu olho para o texto, é um poema, então já sei o que um poema trata, né? Aí eu vou tentar entender esse poema específico. Eu olho uma resenha, eu já sei que é uma resenha. Eu olho um texto científico, eu sei que é um texto científico. Então eu bato o olho naquele texto, eu já sei basicamente o gênero dele, a natureza dele, o foco dele. E aí eu vou tentando ver a sua estrutura, depois eu passo tentando captar as palavras-chave, e aí a partir disso eu tento fazer uma leitura eficiente, eu não posso perder tempo. Eu tenho que fazer a leitura extraindo do texto as coisas mais importantes. E isso é treino. Eu tenho que treinar, eu tenho que ser um leitor, eu tenho que estar lendo. Eu tenho que estar lendo lá na barbearia, eu tenho que estar lendo na escola, eu tenho que estar lendo a legenda, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar em atividade. Então essa é a primeira dica, que é uma dica que eu acho crucial, beleza? Segunda dica. Pessoal, a segunda dica é, o que é interpretação? Ah, todo mundo fala, a prova do Enem é uma prova de interpretação, a prova do Enem é interpretativa. Tá, mas o que é interpretação? Essa que é a grande questão, o que é interpretar? Gente, vamos então fazer aqui um paralelo. Se eu pego lá o texto proposto no Enem e pego as 5 letrinhas A, B, C, D, E que está escrito lá, qual é a minha tarefa? Achar uma palavra que tem dentro do texto lá na alternativa. Seria o nosso sonho. Então, se eu achasse a palavra correta que está no texto, lá na alternativa, e casasse, seria perfeito, mas isso seria compreensão. O que é compreender? É o sentido denotativo, o sentido real. É como se eu pegasse a palavra lá e colocasse lá, mas isso é impossível. Não vai estar a mesma palavra lá no texto ou na alternativa. Ah, achei. Não. Lá na alternativa vai estar palavras parecidas, vão estar palavras próximas. Então, se lá no texto está morrer, lá na alternativa vai estar falecer. Então aí é que entra a associação, que eu bato na tecla. Tenhamos convicção de associar, temos que estudar essa questão da associação. Então a gente tem que entender os sinônimos, palavras próximas, palavras que chamam palavras, para que a gente possa fazer essa interpretação, encontrar no texto a palavras ou as palavras que estão semelhantes lá na alternativa. Entender o objetivo do texto para entender as alternativas, para a gente fazer essa associação. Aí sim a gente consegue responder a prova corretamente, né? Então a gente já tem aí um grande entendimento. Isso que é interpretação. Bem, pessoal, terceira dica, suma importância para você ir bem nessa prova do Enem. Não tem o que você fazer se não levar em conta essa dica. Faça várias provas anteriores. Pega a prova de 2018, faça toda. Tira um dia para fazer. Faça direitinho, depois olha no gabarito como é que você foi. Faça 2017, faça 2016. Alguns dados mostram pra gente que se você conseguir resolver
as últimas 5 provas do Enem completas, vai te dar um know-how técnico e um preparo, porque você vai entender o mecanismo da prova, a sua mente ela vai ficar concentrada no texto, comando os distratores, você vai ficar hábil manipular essa questão visual, tua mente vai ficar focada nisso, ela não vai ser surpreendente para você. Você precisa de treino, para conseguir chegar até lá e ter um bom desempenho, né? O que é mais importante não é o dia, é o antes da prova. O dia é só o momento onde você vai selar o seu conhecimento. Lá você vai apenas marcar X. O difícil é o antes, o difícil é o treinar. O difícil é estar treinando direto na prova. E você tem que estar treinando direto na prova. Tem que estar fazendo essa prova várias vezes. É como a prova da OAB. É impossível você fazer a prova da OAB sem fazer vários simulados. E as escolas, elas fazem o que podem. Elas oferecem 1 simulado, 2 simulados, mas você precisa de mais. Eu acho que um padrão ideal seria fazer 2 simulados mensais. Então pega aí, hoje nós estamos aqui em julho. Então você pega agosto, setembro, outubro, 3 meses, faz 2 simulados. Então você vai fazer 6 provas completas do Enem. Faça, porque isso está ligado ao seu futuro. Pensa nisso aí. 4ª dica muito importante. Tente em pegar materiais que expliquem os conteúdos que mais caem na prova do Enem, para você não perder tempo estudando alguma coisa que não vai cair na prova do Enem. Então você tem que compreender como a prova funciona, para não gastar a sua energia em conteúdos que não vão cair. Então assim, infelizmente, eu digo infelizmente, conteúdos gramaticais não caem. Então vai cair níveis de linguagem, vai cair gêneros textuais. Então é esse o conteúdo. Então pegue materiais que façam bons resumos. Na internet tem bons resumos. Peça para os seus professores da escola passarem para vocês bons resumos de conteúdos. Resumos dos conteúdos literários, das pinturas, um pouco da linguagem da propaganda, o que é variação linguística, o que é nível de linguagem, o que é um gênero, o que é um tipo de texto. Então são as coisas mais padronizadas que caem na minha área. Então pega lá na área da matemática e da física, o que normalmente cai, você vai lá pesquisar ali, cai o que? Matrizes, caiu matrizes na última prova, então você tem que ter o acervo dos conteúdos, é como a prova da OAB, na prova da OAB você não consegue estudar todas as 17 matérias, você vai se dedicar a algumas matérias mais pesadamente, e se der tempo você se dedica a tudo. Mas é humanamente impossível você ser bom em tudo. O conteúdo da escola é um conteúdo muito amplo. Então você tem 4 provas de 4 naturezas diferentes. Tem uma prova de natureza biológica, você tem uma prova de natureza de linguagem, você tem uma prova de natureza humanas e sociais, e você tem uma prova de matemática e ciências exatas. Então você tem que dividir o que mais cai aqui, o que mais cai aqui, para que você tenha uma performance melhor. E a última dica, é uma dica que eu dou porque eu já passei por isso quando eu fiz a minha prova da OAB, e eu acho que é uma dica crucial. Saiba, leve a prova a sério, saiba que essa prova ela é uma prova relevante para a tua vida, ela vai demarcar um passo importante para a sua vida, você que é estudante, você que está querendo entrar numa grande universidade. Então é um ano da tua vida que está ali, tá? Vá para a prova preparado. Quando você vai para essa prova preparado, então você sabe mais ou menos o conteúdo que vai cair. E principalmente, quando você fez aí 8 provas anteriores, você está calejado de fazer a prova, você tem um domínio, você pesquisou, você sabe basicamente o que vai enfrentar, as chances da sua autoestima te ajudar a resolver são cruciais. E sempre, se você tiver marcar 2 alternativas, estiver em dúvida em 2 alternativas, e aquela dúvida está te afundando numa areia movediça na prova, saia dali, vá fazer a outra questão. Quando você voltar para aquela questão, a dica de ouro, verifique qual foi a primeira que você marcou, porque na maioria das vezes é sempre ela. Um abração aí, acompanhe o nosso canal com mais dicas do Enem.